Com a santa e a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Ageu, capítulo 2, versos 10 ao 19. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, quero agradecer a todos por duas coisas. Em primeiro lugar, quero agradecer aos irmãos que oraram pelo nosso casamento, o meu e da Pamela. Quero agradecer a Deus pela igreja ter orado. E agora que começa, né, como o pastor falou. Agora que começa. Então, peço que os irmãos continuem orando por nós até ir, né? até que a morte nos separe. Em segundo lugar, quero agradecer aos irmãos por ter orado por mim em relação à prova. Amém? Estou muito feliz com esse resultado e eu sei que os irmãos estavam orando por mim. Diz assim a palavra do Senhor. Ageu capítulo 2, versos 10 ao 19, diz assim: Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua vestes, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Verso 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Verso 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romoeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia eu vos abençoarei. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Criador dos céus e também da terra, nós estamos aqui, ó querido Deus, por causa do Teu poder que é sobremodo, Senhor, excelente. Foi o Senhor, Pai, que nos resgatou, Senhor, deste mundo perverso. Foi o Senhor que nos limpou e é o Senhor que nos coloca neste lugar para Te adorar. E é com esse espírito de gratidão, Senhor, que nós estamos hoje, é que eu peço que o Senhor venha abrir o coração da Tua igreja, para que esta palavra venha entrar, Senhor, em seu coração e venha causar efeito. Minha oração, ó Pai querido, é que o Senhor venha agir poderosamente em nosso meio. Usa-me conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Ageu ele tem 4 mensagens. Nós já vimos 2. Na primeira mensagem, o povo estava muito desanimado, muito apático, estava construindo as suas próprias casas, ao invés de construir a casa do Senhor. Então, Deus levanta o profeta Ageu em agosto de 520, para que ele venha falar ao povo dizendo: é momento não de construir casas para vocês, mas é momento de construir o meu templo. E sabe por que vocês não têm uma vida socioeconômica boa? É porque eu amaldiçoei vocês, como resultado da desobediência. Mas volte a reconstruir o templo, e eu vos abençoarei. O que acontece? O povo volta, e volta a reconstruir o templo do Senhor. Essa é a primeira mensagem. Na segunda mensagem, que acontece em outubro de 520, 2 meses depois, o povo tem outro problema. Qual é o problema agora? O povo está desanimado.
Porque quando eles lançaram o alicerce do templo, os mais antigos olharam para aquele templo e falaram assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O templo de antigamente era melhor. Porque imagine, Salomão tinha construído. Vocês sabem que Salomão era riquíssimo, né? Riquíssimo. A Bíblia diz que Salomão, na época dele, a prata não valia nada. De tão rico que aquele homem era. Então o templo era bonito demais. Aí eles voltam do cativeiro pobres, sem recursos, e vai construir o templo. É claro que não vai ser a mesma coisa. Então os mais antigos se entristeceram, enquanto os novos, eles se alegraram, porque eles nunca tinham visto aquilo. Eles estavam cativos. Então Deus levanta Ageu para dizer o seguinte, não desanime não. Porque a glória desta casa aqui vai ser maior do que a da primeira. E foi. Com Herodes, Deus usou Herodes, um ímpio, para tornar aquele templo, mais belo do que o de Salomão. E para cumprir de forma maior ainda aquela promessa, o próprio Senhor Jesus Cristo pisou naquele templo. Por isso que a glória daquele templo era maior do que o primeiro. Então, essas duas mensagens são as primeiras. Porém, apareceu agora um problema na terceira. Porque Deus falou o seguinte, se vocês trabalharem no meu templo, eu vou abençoar. Mas isso não estava acontecendo. Conforme o texto que nós lemos, isso não estava acontecendo. Então, qual era o problema? Então, o povo ainda continua no mesmo estado, continua buscando colheita, mas não vê nada. Então, qual é o problema? Então, é diante disso que Deus levanta Ageu mais uma vez, para dizer qual era o problema do povo. E o problema do povo era santidade. A santidade é o que o povo não tinha. Então, o tema do meu sermão hoje é exortação à santidade. Vejamos, então, porque hoje eu tenho um desafio de falar em meia hora. Vejamos, então, o que o profeta Ageu fala ao povo no verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 2, verso 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Duas observações. Primeira coisa, aqui é dezembro. Agosto, outubro, e essa mensagem aqui é em dezembro. Tá? Então, Deus levanta Ageu novamente para tratar de um problema específico do povo. E o interessante aqui que eu sempre digo aos irmãos, sempre repito, seja na aula aqui, seja na aula com jovens, a mensagem não é minha, a mensagem não é do pastor e muito menos do seminarista. A mensagem é de Deus. Nós só falamos aquilo que está aqui. Pelo menos é nosso dever fazer isso. Aqui não é eu falo, a minha fala está em igualdade com Deus. Não. Aquele que fala, fala segundo a palavra do Senhor. Então, pegue isso, igreja. Porque o objetivo aqui não é que eu crie coisas novas, nem que eu diminua e nem que eu acrescente alguma coisa. Mas é estar em conformidade com a revelação do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Ele começa expondo o problema por duas parábolas. Vejamos. Verso 11 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Por que os sacerdotes? Porque os sacerdotes foram levantados por Deus para fazer o sacrifício, mas eles tomavam conta, eles eram os líderes religiosos daquela época. Samuel, existe sacerdote hoje? Existe, mas o pastor não é o sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós. Não foi o texto de Pedro que nós lemos no comecinho? Todos nós somos sacerdotes do Senhor. De tal forma que se uma pessoa que estiver do outro lado pedir ajuda para estiver querendo uma oração, você pode orar por ela. Você não precisa de um mediador. Você mesmo tem acesso direto ao Pai. Tá? Todos nós somos sacerdotes. Então ele chama o sacerdote porque o sacerdote é o que entendia da lei. É aquele que estudava. É aquele que falava a palavra do Senhor. Então, ele propõe a primeira pergunta. Vejamos, verso 12. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e ela vier tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. O que Ageu, com essa pergunta, qual era a intenção dele de perguntar isso para os sacerdotes? Qual é a lição que ele quer trazer aqui? Simples. Ele quer dizer que aquilo que é puro não é transferível. Santidade não é transferível.
você não transfere santidade para ninguém. Você não transfere santidade para quem é aquele que é impuro. Vejamos a segunda pergunta. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Por quê? Porque santidade não é transferível, mas impureza é transferível. A impureza, algo impuro, torna algo que é puro e imundo. Mas pureza não é transferível. Eu vou dar um exemplo aqui apenas para ficar didático. Uma pessoa com saúde não transfere saúde para outra, mas uma pessoa doente transfere doença para outra. É isso que ele está dizendo aqui. Santidade, ela não é passada, mas a impureza é. Como aplicação para isso, meus irmãos, eu digo o seguinte: afaste-se de pessoas e lugares que te levam a se afastar do Senhor. A Bíblia, se você abre o primeiro salmo, ali ele já faz uma divisão do justo e do ímpio. E a recomendação é que você não ande com o ímpio. Os nossos jovens, quando eles vão para a faculdade, eles começam a andar com pessoas, por status ou independente da intenção, começam a andar com pessoas que não são cristãs, que têm um pensamento totalmente oposto, porque são cosmovisões diferentes. E a partir daí isso começa a entrar no coração dele. Porque, o que eu falei? O impuro contamina o puro. Mas o puro influencia. Ele não contamina, mas ele pode influenciar. E o impuro fica ali com as ideias. De tal ponto que Paulo diz, em 1 Coríntios 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, a primeira coisa que eu quero tirar com vocês desse texto: se afaste de pessoas e de lugares que podem te afastar de Deus. A nossa confissão diz que você não deve nem entrar em cenários que te fazem pecar. Porque eu vou explicar uma coisa aqui rapidinho. A santificação na Bíblia, ela é objetiva. É objetiva. Por exemplo, mentir é pecado? É, independente do lugar. É objetivo. Matar é errado? Depende muito do contexto, né? Depois há exceções. Mas você falar mal do irmão é pecado? É objetivo, correto? Mas há momentos na Bíblia que a salvação não é objetiva, ela é subjetiva. Como assim, Samuel, subjetiva? Depende de mim? Depende da sua fraqueza. Se uma pessoa que tem dificuldade com bebida, ela não pode entrar no bar. Aquele que não tem dificuldade com bebida, dificilmente ele vai sentir alguma coisa por estar ali, não é? Ele vai evangelizar, para ele é qualquer um lugar como se fosse outro. Mas uma pessoa que tem dificuldade com isso, ela não entra num lugar desse. A Bíblia diz, cada um saiba como se santificar. Não que ele está falando, cada um faz a sua maneira. Não, ela é objetiva, mas você sabe a sua fraqueza. Vigie nisso e não entre nesse caminho. Porque você pode se tornar impuro. Arrume a sua vida, como o pastor estava falando. Arrume-se, conserte a sua casa. Dito isso, qual era a intenção de Ageu ao perguntar isso para os sacerdotes? Vejamos o verso 14. Diz assim: então, prosseguiu Ageu, assim é este povo. Ou seja, desta maneira, desse modo é este povo. E ele continua: assim esta nação perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. E o que ali oferecem, tudo é imundo. Imundo. A aplicação aqui, irmãos e irmãos, ela é dupla. Em primeiro lugar, Israel era um povo santo. O que é santidade, Samuel? Santidade, você tem duas perspectivas. Em primeiro lugar, a parte negativa. A parte passiva da nossa santidade. Por exemplo, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele te pega e te tira do mundo e te transfere para um lugar. Claro que isso não é fisicamente, tá? Mas moralmente e eticamente. Ele te tira desse lugar. Esse ato de tirar se chama santificação. É o ato de separar. Deus te separa do mundo. Esse é o primeiro ato. E o segundo é quando ele te pega e te consagra a ele mesmo. E você começa a viver de acordo com a vontade dele. Isso é santificação. Santificação é o ato que ele te separa. Todo mundo aqui é santo. Biblicamente falando, todos nós somos santos. Todos nós. Santo não significa perfeito, tá? Significa separado e consagrado para o Senhor. E agora, consagrado para o Senhor, você começa a andar em conformidade com a vontade dele revelada. E nós sabemos que isso aconteceu com Israel, mas qual era o problema?
Israel queria ser como os outros povos. Era desejo de Israel. E isso fez com que Israel se tornasse impuro. E olha a consequência disso. Essa é a primeira aplicação. E a segunda, que o povo se tornou impuro. E como consequência, os seus atos se tornaram impuros. O que Ageu está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, eu pedi a vocês que reconstruíssem o templo. E vocês fizeram. Mas o seu coração ainda era impuro. E se nós observarmos a continuação do texto, ele diz o seguinte: Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao largar para tirar 50, e havia somente 20. A ideia aqui é que o povo, ele estava fazendo a obra, mas ele não era obediente ao Senhor. Ele não era. O coração dele não estava aplicado na obra. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Por quê? Porque isso mostra que você pode muito bem estar aqui na casa do Senhor, cantando no coral, servindo como diácono, servindo como presbítero, fazendo qualquer atividade religiosa, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa impura. Ser uma pessoa que o coração está afastado de Deus. E isso, meus irmãos, é muito fácil de acontecer. Pessoas que acham que por estar aqui, por estar falando do Senhor, louvando, ou então até construindo o templo, acreditam que por estar fazendo isso, o coração delas é puro. E isso não é verdade. Você tem que ser completo naquilo que você faz. Não é isso que diz os hinos? Para você cantar com todo o fervor, para você expor a sua oração com todo o seu ser. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz para amar o Senhor apenas por fazer? Não. É coração, é mente, é alma. Ou seja, em outras palavras, ame ao Senhor completamente, com todo o seu ser. Aí sim, a obra que você está fazendo, aplicada, é uma obra santa. Mas enquanto você faz com o coração desobediente, você está fazendo, está acontecendo. A igreja está crescendo, mas o seu coração ainda é impuro. E Deus sabe a intenção do nosso coração. Se existe um ser que sabe quem você é melhor do que você, porque você não se conhece totalmente. Você não se conhece, mas Deus te conhece totalmente. Deus te conhece. E Ele sabe a intenção do seu coração. Ninguém sabe a minha intenção neste momento. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Ele sabe se eu estou pregando para a honra e glória dEle, para a edificação da igreja, ou para status meus. Ele sabe. Ele é o Senhor do universo. Para Ele tudo é transparente. Tudo. As intenções são claras. Então, o que Ageu está querendo levantar aqui é o seguinte. Sabe por que ainda está desse jeito? É porque vocês ainda continuam impuros. Vocês fizeram a obra, mas não fizeram com o coração santo. Porque vocês contaminaram a obra do Senhor. Vocês contaminaram o meu templo. Olha o que o texto diz. Assim é toda a obra das suas mãos. E o que ali oferece, tudo é imundo. Tudo é imundo. E ele vai dizer a consequência. Por quê? Porque, irmãos, todo o pecado, todo, até o mais simples, tem consequência. Todos. Quer um exemplo? Vou pegar Davi. Davi pecou, correto? Ficou com Batseba, matou Urias. Pediu perdão, não pediu? Não tem um Salmo 51 para expor todo o arrependimento de Davi? Eu acredito que ninguém se arrependeu como Davi aqui, desse jeito, chorando daquela forma. E ele estava lá. E ele foi lá e se arrependeu, correto? As consequências vieram ou não vieram? Sempre tem consequências. Pode ser em menor ou em maior grau, mas tem consequências. O maior exemplo disso é o Senhor Jesus Cristo. Deus, na eternidade, decidiu pegar desse barro aqui, toda a queda humana, e escolher alguns para salvar e outros para preterir. Entretanto, Ele não poderia fazer vista grossa. Deus poderia nos perdoar sem um substituto, porque Ele não pode ser injusto. Então Ele tinha que fazer o quê? Enviar um mediador para morrer por mim e por você. A salvação é de graça para nós, mas não foi de graça para o Senhor Jesus Cristo. Porque os pecados têm consequência.
Então, o que ele, a partir do verso 15 e 17, ele vai dizer qual é a consequência. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. É mais ou menos o seguinte, ó, para um pouco, pensa um pouco, reflita. E muitas vezes a gente tem que fazer isso na nossa vida, né? Nós, paulistanos, né? Corremos tanto, mas tanto no nosso dia a dia que a gente não para nada, né? Para meditar. Como está a minha vida diante de Deus? Como está a minha vida com minha esposa, com os meus amigos? Como eu estou fazendo uma autoanálise de si? A gente não tem esse tempo, né? A gente está, é como se fosse uma máquina. E ele está falando, para um pouco, considera aqui. E ele diz o seguinte, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Verso 17. Alguns aqui eu acredito que não, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas pessoas que se dizem evangélicas não iam gostar desse verso 17. Eu quem? Deus. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Qual era a consequência? A vida socioeconômica, a colheita, não estava prosperando como consequência do pecado deles. Consequência da impureza. Observação aqui, meus irmãos. Observação. Primeiro lugar, por causa da teologia da prosperidade, a gente tem que tomar cuidado com algumas afirmações. Em primeiro lugar, dizer que você está, por exemplo, desempregado, sofrendo alguma coisa, qualquer adversidade, nem sempre é resultado de impureza e desobediência. Isso é fato. Nem sempre. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Quando o cego de nascença, em João 9, estava ali sentado, e os discípulos, quem foi que pecou? O pai, ele, quem que foi? Jesus, ninguém. Foi para manifestar a glória de Deus. Nem sempre esse é o objetivo, como a teologia da prosperidade diz. Porque eles dizem que se você está desempregado, se você está doente, qualquer adversidade é consequência de algum pecado. Ou algum demônio específico. Seja o demônio do desemprego, seja o demônio de qualquer coisa, que eles inventam, né? Então, eles dizem qualquer coisa, mas nem sempre a causa é essa. É só você ler a Bíblia que você vai ver que não. Lembra da mulher encurvada em Lucas? A Bíblia fala que quem estava oprimindo era Satanás, mas não fala que foi por causa de um pecado dela. Não fala isso. Mas também, irmãos, a gente também não pode dizer que nem sempre é também isso. Porque, segundo o texto, por que não prosperava? Por causa da desobediência. Eu não posso falar que é só isso, mas eu também não posso falar que não existe. Porque a Bíblia está falando que sim. E falar que não existe, sendo claro isso aqui, é ir contra a consciência. E nós não podemos fazer isso. O texto é muito claro em relação a isso. Então, a minha observação é essa. Nem sempre o desemprego, as adversidades, é por causa do Senhor. É por causa de algum pecado. Mas, às vezes, acontece por causa disso. Tá bom? E outra coisa, que muitos também se apoiam nisso, né? Muitos se apoiam nisso. A pessoa chega atrasada no serviço, é mau funcionário, bate o ponto errado, tem preguiça, está lá no computador, fica assistindo ao invés de trabalhar e é mandado embora. Aí vai para alguma igreja e o que a pessoa vai falar? Irmão, sabe por que isso aconteceu? Você sabe? É por causa do demônio fulano de tal. Se você me pagar tanto, ele vai sair da sua vida. Aí a pessoa não trabalha, não quer trabalhar, é preguiçoso e a culpa não é dela, porque ela não é responsável. A responsabilidade é do demônio. Isso não é bíblico. Você, como servo do Senhor, tem a responsabilidade de bater o ponto direito, trabalhar direito, fazer tudo certinho para a honra e glória dele. Porque a Bíblia fala para você não trabalhar para o homem, mas para trabalhar como se fosse para o Senhor. E quando você faz isso, não tem como enganar, porque o nosso Senhor, ele vê todas as coisas. Então, o que Ageu está dizendo aqui? Essa é a consequência da impureza. Entretanto, se vocês observarem o verso 17, o finalzinho dele, diz o seguinte: e não houve, eu fiz tudo isso, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Eu não fiz isso apenas como consequência da impureza de vocês. Eu fiz isso como meio para chamar vocês ao arrependimento. E isso é maravilhoso, porque diante da adversidade de Deus vem a graça. Gênesis 3. Deus começa a dizer, você, como consequência, Adão, você vai sofrer isso, a serpente isso, a mulher isso.
Mas ali no meio ele fala o seguinte: eu porei inimizade entre a semente, a serpente e a mulher, e os seus descendentes. Ali estava a graça. Ali estava falando do nosso Salvador. Ali estava o proto-evangelho. A nossa salvação, o primeiro evangelho anunciado, está aí. Gênesis 3,15. Reverter tudo aquilo que o pecado fez e restaurar para a glória e honra do nosso Senhor. E Deus, ele fala: eu estou usando isso como meio. É punição? É, mas é meio para você voltar. E isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus te chama. Sabe aquela frase que o pessoal gosta? Se não vem por amor, vem pela dor? Isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. Samuel, eu vi em algum texto. Não, irmão, não existe. Não existe. Vamos sentar, vamos conversar, mas não tem. Porém, Deus usa o sofrimento como meio. Como meio para quê? Para você lembrar da realidade de quem você é. Você é isso. E você precisa de um Salvador. Pode ver que eu vou dar um exemplo aqui, simples. A pandemia. Eu sei que muitos não gostam. Mas aí vai a critério da pessoa. Né? Eu sei que eu perdi muitos amigos, né? Eu perdi aqui, mas eu sei que vou ver na glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estão lá aguardando, né? Estou com uma inveja santa, né? Que eles estão lá. Mas foi um meio. Por quê? Muitas pessoas voltaram para a igreja. Eu sei que muitas saíram, mas muitas voltaram dizendo: o Senhor está voltando. O sofrimento é como se fosse uma trombeta de Deus anunciando que Ele está voltando. E muitas pessoas retornaram ou se consertaram com o Senhor por medo. Mas o medo que levou ao arrependimento, que levou à vida. E hoje estão conosco. Não aqui, mas estão conosco na reconciliação com o Senhor. Então, é um meio. É um meio. Nem sempre, mas é um meio. E Deus fala: ninguém deu atenção. Eu fiz isso, mas ninguém deu atenção. Então, verso 18. O verso 18 diz assim, 18 e 19. Depois de expor a situação do povo, depois de dizer a consequência por que o povo estava daquele jeito, e dizer que ele usou aquilo para o povo voltar para ele, ele vai dizer o seguinte: apesar de todas essas coisas, apesar de tudo isso, marca a data aí. Pode marcar, Deus está falando. Marca a data aí, porque eu vou abençoar vocês. É maravilhoso. Porque o Deus que está advertindo o povo para voltar à santidade, está dizendo que vai abençoar o povo. E uma coisa eu tenho certeza, mais certeza do que qualquer coisa, quando Deus fala, Ele cumpre. Diz assim a palavra do Senhor, verso 18. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Essa é a condição atual do povo. Essa é a condição. Além disso, a videira, a figueira, a romoeira e a oliveira não têm dado seus frutos. E não têm dado. Mas, desde este dia, vos abençoarei. A partir de agora. Pode marcar aí. É como se Deus estivesse falando. Que dia é hoje? 27 de novembro, né? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, 27 de novembro. Marca aí. 2022. Eu vou abençoar vocês. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque era momento de colheita. E era inverno. E Ageu, apesar de toda a adversidade, ele está falando, independente do estado climático, quando o Senhor fala, cumpre. Porque Deus não precisa das circunstâncias que Ele mesmo estabeleceu para agir. Ele age independente disso, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E Ageu termina a sua terceira mensagem dizendo ao povo, vocês fizeram isso, aplique o seu coração à santidade e pode ter certeza, eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar. E minha última aplicação antes de concluir, em relação a essa parte. Deus é maravilhoso. Não tem como. Deus é belo, é incrível. Deus, ele não tem responsabilidade nenhuma de te prometer nada. Deus tem? Deus tem alguma responsabilidade com você? Não tem. Mas apesar disso, Ele diz que se você for fiel e obediente, Ele te abençoa. E isso é maravilhoso. E você pode falar, isso é loucura. Isso é loucura.
mas ele propôs isso. Vou dar um exemplo. Você tem o seu filho precisa passar de ano, está na escola. Está na escola. Se ele está na escola, qual é a responsabilidade dele? Passar de ano, com as melhores notas, correto? Porém, você, pai, você não tem responsabilidade disso. Você diz ao seu filho, filho, se você passar, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. É responsabilidade do pai falar isso? Não. Mas ele faz isso para quê? Para estimular. E Deus faz isso. Deus nos estimula a obediência por meio das suas promessas. Seja fiel, seja obediente, porque Deus é aquele que te abençoa. E antes de você dizer, as minhas obras já são boas, deixa eu dizer algo maravilhoso. Está na nossa confissão de fé, se não me engano, capítulo 17, sobre as boas obras. As minhas melhores obras não chegam a Deus. Sabe por quê? Eu sou perfeito? Se eu não sou perfeito, a minha obra é perfeita? Então como ela chega a Deus, sendo que Deus requer perfeição? Por meio de Jesus Cristo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que Deus fez Jesus Cristo a nossa santificação. Ele é a nossa santificação. É por isso que você pode cantar e se alegrar e ter certeza que seu louvor está indo para Deus. Por quê? Porque está aperfeiçoado pelo Senhor da glória, pelo aquele que fez todas as coisas e que te salvou e entregou a sua vida por você, Jesus Cristo. É por isso que chega. É por isso que essa pregação, embora perfeita, chega diante de Deus. Porque Jesus Cristo aperfeiçoa. É maravilhoso. Ele é a nossa santificação. E é bom você saber isso, por quê? Para você não virar um legalista. Porque quando a gente começa a falar para você atuar na igreja, você quer virar legalista. Porque você faz e o outro não, você já fica assim, opa, calma. Deus é que se santifica. Tudo que você faz, embora você seja perfeito na sua cabeça, diante de Deus você é imperfeito ainda. E tudo que chega por causa do Senhor Jesus Cristo. Não é por causa de você. Para concluir, meus irmãos, o que emperra o avanço da obra de Deus não é a falta de recursos financeiros, nem a oposição dos inimigos, nem mesmo os entraves políticos, mas o pecado. É o pecado que impede e é uma barreira na obra do Senhor. Deus não requer do seu povo apenas rituais religiosos, como este aqui. Ele exige santidade. Estar aqui sem santidade diante de Deus não é nada. Estar aqui com o coração contrito é tudo. Obediência é melhor do que sacrifícios. Esse é o grande tema, um dos grandes temas do Antigo Testamento. É melhor obedecer do que sacrificar. Além disso, sem obediência, tudo em que colocamos as mãos torna-se imundo aos olhos de Deus. O Senhor não pode aceitar nossas ofertas sem antes aceitar a nossa vida. Primeiro, o Senhor se agrada do ofertante, depois da oferta. Deus está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. Deus não busca adoração. Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, Criador dos céus e também da terra, conceda-nos santidade, querido Deus. Sabemos, Senhor, da nossa limitação, sabemos, Senhor, da nossa imundícia e da nossa impureza, por causa do restante, Senhor, dos requisitos pecaminosos que ainda nós temos. Mas a minha oração e a oração desta igreja é que o Senhor nos santifique, que o Senhor venha agir em nosso coração. Torna-nos, Senhor, mais santos. Torna-nos, Senhor, mais íntegros em todas as áreas de nossas vidas. Sabendo que é o Senhor Jesus quem faz. Sabendo que é Ele que nos aperfeiçoa dia a dia por meio do Espírito Santo do Senhor. Pai Santo, que essa mensagem esteja no coração e seja aplicada no coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.